Amém e amém. Boa noite, irmãos. Hoje, o tema da nossa mensagem vai ser: Jesus não desiste de você, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, verso 69. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Pedro. Já conhecemos um pouco da história de Pedro. Só que essa semana eu estava meditando na palavra, e quando eu li essa parte da mensagem, que Pedro nega Jesus, aquilo dali me trouxe meio que uma confusão na minha mente. E ao mesmo tempo que me trouxe a confusão, eu pude pegar e começar a fazer uma autoanálise da minha vida desde quando eu me converti. E literalmente eu sou um Pedro, irmãos. Ou podemos dizer que nós somos um Pedro. Porque, irmãos, a gente toma a atitude. Pedro tomou a atitude dele. Ele decidiu ir com o mestre. Ele decidiu seguir Jesus. Ele decidiu largar o serviço, tudo, para poder ir atrás de Jesus. E literalmente a minha conversão foi dessa forma. Eu deixei o emprego para poder servir a Deus. Porque se eu continuasse no lugar onde eu trabalhava, eu não conseguiria servir a Deus. E olhando para Pedro, irmãos, nós podemos ver que Pedro, o tempo inteiro, ele se destacava no meio dos apóstolos. Mas às vezes com atitudes que eu e você nós temos até hoje. De falar sem pensar, de achar que é mais do que os outros, e até achar que ama Deus mais do que os outros. A palavra nos diz isso. E quando eu meditando, eu falei assim: meu Deus, eu não sabia que eu era um Pedro. E se a gente voltar um pouquinho, quando Jesus estava falando que ele ia morrer, mas que ele iria ressuscitar, Pedro fala para Jesus, fala assim: mas eu, Senhor, eu te amo mais que todos, eu não te deixarei. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele, eu creio que ele não acreditou nisso.
Tanto é que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro estava do lado de Jesus. E quando lançaram mão, Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de Malco. E ali, ele, na cabeça dele, com certeza ele pensava: eu não nego meu Jesus. Eu estou com ele até a morte. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente vira para Deus, para o Espírito Santo: ó, estou contigo e não abro, nós dois somos fechamento, é tudo certinho. Mas vai ter o dia que vai chegar um momento ruim na nossa vida. E nesse dia chegou, literalmente. Que Pedro, ele, sem pensar, ele agiu. Pedro podia ter sido morto ali naquela hora. Porque os soldados romanos poderiam ter matado ele pelo fato dele ter cortado a orelha de Malco. Nós sabemos do projeto que Deus tinha com Pedro, mas nós somos assim. Por muitas das vezes, nós agimos sem pensar. E quando nos deparamos em situações, a gente fala: nossa, eu tinha que ter agido de outra maneira. Mas não, o impulso. Então, ele nega. E a Bíblia vai falar aqui que ele jura dizendo que não conhecia a Jesus. E quando eles insistem na terceira vez, a Bíblia fala aqui que ele então começou a praguejar e a jurar dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. A ficha de Pedro só caiu literalmente quando o galo cantou, irmãos. Que ele negou a primeira, a segunda e a terceira. Ele pode ter tido até desculpas para falar que ali ele temia a própria vida, porque ele andava com Jesus. Mas quem fala que ama, igual ele falou pouco tempo atrás, que tinha falado que amava e que daria a vida por Jesus, na hora que ele se deparou com aquilo dali, e literalmente ele fala, e ele sai dali chorando amarguradamente. E ele sai chorando amargamente, e ali ele desiste de tudo, irmãos. É isso que muitas das vezes nós fazemos. Nós desistimos de planos que Deus colocou em nossas vidas, mas está difícil de executar. A gente decide abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas vidas, porque está difícil. Mas para fazer algo para nosso bem próprio, a gente não abre mão. E literalmente, irmãos, eu escutei um missionário dizer que Deus, ele vai prover. Ele provê um avião para a sua necessidade, mas não provê uma bicicleta para o meu bem próprio. E é verdade, irmãos. A gente às vezes decide trocar, às vezes, uma viagem de avião para fazer a vontade de Deus, para poder andar de bicicleta. Se bobear, você vai andar de bicicleta, volta com a cara toda quebrada e cai. É assim nas nossas vidas, irmãos. A gente inverte as coisas. A gente esquece daquilo que nós somos chamados. Pedro, ele não só negou a Jesus, como também negou seu ministério. Ele negou seu ministério. Só que tanto eu e você, a gente tem pena da gente mesmo. A gente não é digno. A gente começa a fazer várias queixas, falar que a gente não pode, que a gente não serve mais para aquilo. Ei, a gente que aceita Jesus, mas na verdade, Ele que nos escolheu. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer, que a gente é salvo pelas nossas obras. Não é. A gente é salvo pela graça. A salvação é dom. Então a gente acha que a gente fazendo algo, não.
Não. E Jesus ressuscita. E a palavra de Deus aqui vai dizer que quando Maria e Marta vai ver o túmulo, a pedra já estava removida e ali tem um anjo, um varão, e fala assim, fala para os discípulos e a Pedro. Marcos capítulo 16 fala com os discípulos e a Pedro. Porque Jesus literalmente sabia que Pedro não tinha negado só ele, mas como o seu ministério, como aquilo que ele foi chamado para fazer. E hoje eu chamo a atenção de vocês aqui para esse ponto. Nós estamos aqui hoje na casa do Senhor. Muitas das vezes a gente acha que a gente só vem para poder cumprir o nosso papel social de ir de domingo cultuar a Deus e ir na casa do Senhor e ter uma religião para poder mostrar na sociedade que a gente tem uma religião. Não, irmãos. Se você vem para cá com esse intuito, você está errado. Ou você está vindo com esse intuito, mas Deus já tem um projeto, já tem um plano na sua vida e você ainda só não descobriu ou ainda não quis ver. Porque Ele sabe de tudo. O pouquinho que a gente sabe, a gente acha que sabe muito. Mas Deus sabe lá na frente, Ele vê lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. Então, irmãos, algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que Pedro, mesmo ele tendo negado, Pedro ele não deixou de ser um influenciador. Pedro ele era um influenciador. Porque quando eles vão para Galileia para poder encontrar com Jesus e Jesus não estava lá, o que Pedro vira e fala para eles? Vamos pescar, eu vou pescar. Eu vou ir pescar. E todos que estavam com ele também vai pescar. Então, irmãos, escuta bem. Cuidado para a sua decisão não pegar e atingir outro irmão. Às vezes você está tomando uma decisão, mas pare e pense. Peça a Deus sabedoria. Porque uma decisão sua pode impactar a vida de um irmão, de uma família, um lugarejo e por aí vai. E eu creio que quando Pedro chegou lá e Jesus não estava na Galileia, ele falou assim, não me chamou aqui para quê? Para que ele mandou me chamar? Então ele decide pescar. Porque a gente tem sempre uma válvula de escape. Se isso daqui não der certo, eu vou voltar para isso daqui, que eu era bom nisso daqui. A gente tem essa mania. A gente tem essa mania, e não de pegar aquilo que a gente sabe fazer de bem e colocar nas mãos, na vontade de Deus. A gente quer ter sempre uma válvula de escape. Não, se isso daqui não der certo, eu vou voltar para cá, que aqui eu estou garantido. Pedro literalmente ele fez isso. Ele voltou, porque ele sabia, ele era bom naquilo que ele fazia. Mas pela segunda vez, eles se deparam com a mesma cena. Vai pescar e passa a noite todinha, e não pegaram nada. Nada. E a Bíblia vai nos dizer que ao enclarecer, quando estava clareando o dia, Jesus chega. Filhos, tem peixe aí? E João deve ter cutucado Pedro e falado assim, é o Senhor. E a Bíblia relata que o barco estava mais ou menos 200 côvados da costa, e Pedro pula já e vai de encontro. Mas aquele pulo e vai de encontro deve ser saudade, ou então medo de pegar e ser repreendido no meio de todo mundo por ele ter negado. Mas ele chega, ele se depara com um braseiro, com peixe e pão para comer. E ali começa-se o diálogo. Começa-se o diálogo e Jesus pergunta,
Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Mas só que se a gente for no original para poder ver, Jesus ele pergunta assim para Pedro, Pedro, tu ágape mais do que eles? Porque o amor ágape é um amor sacrificial. Mas Pedro responde para eles, Senhor, filéu é um amor que eu tenho eu com meu irmão, é um amor afetivo. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele, eu te amo, Senhor. Mas ali ele já estava entristecido. Mas por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque, irmãos, não adianta, você foi envergonhado naquele lugar. Jesus ele vai te fazer você voltar e vai ser exaltado. Ele negou 3 vezes, então ele teve que dizer 3 vezes para Jesus que amava e que teria coragem sim, de agora sim, dar a vida dele pelo ministério, pela vida de Jesus. E isso que acontece com nós, irmãos. Às vezes a gente pode ter desistido do ministério, pode ter desistido da nossa família, pode ter desistido de algo que Jesus chamou a gente para poder fazer. Mas Deus ele ainda te dá a oportunidade de você pegar, se redimir e mostrar para Ele que você ainda pode, porque Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Ele está sempre de braços abertos. Nós que temos esse defeito de desistir das coisas muito fácil. Tanto é que Jesus ele fala para Deus, Pai, do que tu me deste, não se perderam nenhum, exceto o filho da perdição. Então ele não desiste das nossas vidas. Então eu convido a vocês, meus irmãos, nessa breve reflexão, a meditar, e que isso fique enraizado na mente de vocês. Deus, de momento algum, Ele vai desistir de vocês. E mesmo que vocês estejam desviados no meio do pecado, o Espírito Santo vai estar sempre te incomodando. Jesus te ama, tá? Quando você escutar uma vozinha, você pode ter certeza que é o Espírito Santo falando que te ama. E o tempo todo te incomodando, falou, seu lugar não é aí. Então eu quero deixar essa reflexão para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.